A história da Igreja no Brasil, impacto social e cultural. A história da Igreja no Brasil é um fascinante mosaico de fé, resistência e transformação. Desde a chegada dos portugueses em 1500, a Igreja Católica se tornou um dos pilares da sociedade brasileira, moldando a cultura, as tradições e a vida cotidiana do povo. A fé, muitas vezes, serviu como um refúgio em tempos de adversidade e uma força motriz para mudanças sociais. No período colonial, os missionários jesuítas desempenharam um papel crucial. Eles não apenas evangelizavam os indígenas, mas também protegiam suas culturas e línguas. O famoso Catecismo em Língua Geral é um exemplo do respeito à diversidade cultural. Entretanto, a busca pela conversão muitas vezes resultava em conflitos, levando à resistência indígena e à criação de uma identidade cultural rica e complexa. Com a chegada da Reforma Protestante no século XVI, novas vertentes religiosas começaram a surgir. Igrejas como os calvinistas, e mais tarde, os pentecostais trouxeram novas doutrinas e formas de adoração, impactando diretamente a sociedade. O crescimento das igrejas evangélicas no século XX, especialmente entre os pobres, criou uma nova dinâmica social. Elas se tornaram não apenas centros de fé, mas também importantes agentes de transformação social, promovendo educação, saúde e ações comunitárias. A Igreja, ao longo dos séculos, também se envolveu em questões políticas. Durante a ditadura militar, muitos clérigos se tornaram defensores dos direitos humanos, denunciando abusos e lutando pela justiça social. A teologia da libertação, por exemplo, ganhou força entre os católicos, propondo que a fé deveria ser uma ferramenta de luta contra a opressão. Culturalmente, a Igreja deixou uma marca indelével na música, na arte e nas festas populares. As celebrações de Natal e Páscoa, assim como as festas juninas, têm raízes profundas na tradição cristã. O Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações de fé do Brasil, atrai milhões de devotos todos os anos, revelando a força da espiritualidade brasileira. Nos dias de hoje, o cenário religioso no Brasil é cada vez mais plural. A convivência entre diversas religiões, como o candomblé e a Umbanda, com a fé cristã, promove um diálogo interreligioso que enriquece a cultura nacional. O sincretismo religioso é uma expressão da diversidade e resistência do povo brasileiro, mostrando que a fé é uma parte intrínseca da identidade nacional. Em resumo, a Igreja no Brasil não é apenas uma instituição religiosa, mas um agente transformador da sociedade. Sua história é um testemunho da luta por justiça, inclusão e diversidade, refletindo a complexidade da identidade brasileira. A fé continua a ser uma força poderosa, capaz de unir e inspirar milhões, moldando não apenas o presente, mas também o futuro do Brasil.